Boa noite. Boa noite, amigos, amigas do Farol. Vamos dar início a mais uma preparação. Todos já tranquilos, sentados, alguns no sofá, alguns na cadeira. O importante é que estejamos atentos para que possamos aproveitar ao máximo essa nossa conversa de hoje e, na sequência, irmos para o nosso passe. Anjos, muitos têm dúvida de como eles são. Será que são seres de outro planeta? Será que eles têm asa ou não? Como será que são os anjos? Eles voam? Flutuam? Volitam? É uma indagação que muitos têm. Como ele é? Será que eu tenho um do meu lado? Será que eu não tenho? Outra dúvida que paira em muitas pessoas é: qual é a minha missão nessa vida? O que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? É uma dúvida frequente que muitos têm. Para nos ajudar nessas duas dúvidas, nessas duas indagações, o que são anjos e o que viemos fazer aqui, nós vamos emprestar um pouco, alguns trechos, alguns capítulos do livro Os Mensageiros, um livro ditado por André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Aliás, uma indicação de leitura. Quem ainda não leu esse livro, fica a dica. Todos os livros ditados por André Luiz são excelentes, são sensacionais e de fácil acesso. Todos têm disponível em PDF pela internet. Mas vamos lá, esse pequeno trecho, essa pequena história desse livro que nos traz muitas lições. André Luiz, nos seus ensinamentos que ele estava tendo no plano espiritual, certa vez ele, Alfredo, Vicente, Aniceto, eles saíram da colônia onde estavam, nosso lar, estavam caminhando para lugares desconhecidos ainda por André Luiz, para que ele pudesse conhecer o funcionamento de lugares diferentes. Nessa caminhada, mais ou menos 3 quilômetros abaixo da colônia espiritual, eles encontraram um lugar. Alfredo era o responsável por esse lugar. Pararam ali. André Luiz, à primeira vista, ficou assustado com o que viu. Ele ainda não tinha visto tudo, as luzes estavam apagadas. Eles entraram devagar, um ar sombrio, um ar de cemitério, um ar cadavérico. André Luiz perguntou a Aniceto o que era aquilo. Aniceto respondeu: aqui é onde muitos espíritos ficam dormindo. Dormindo por longos e longos anos. Dormem por longo tempo. Eles estavam olhando um pouco o lugar e Alfredo acendeu as luzes. No que Alfredo acendeu as luzes, era um pavilhão imenso, um pavilhão enorme. E nesse pavilhão tinha milhares, centenas e milhares de macas, camas ou macas. E nele estavam deitados quase 2.000 espíritos. 2.000 desencarnados. Mais precisamente, 1.980 desencarnados. Todos dormindo. Só que a expressão que eles tinham não era de um sono tranquilo. Eles tinham a expressão de múmias. Múmias petrificadas, assustadas, um sono sem prazer. Na realidade, era um sono onde eles tinham pesadelos. Uma forma de um pesadelo eterno enquanto eles estão naquele estado. André Luiz ficou perplexo e perguntou a Aniceto por que eles estavam ali. E aí foi-lhe respondido que essas pessoas, quando encarnadas no plano terrestre, eram pessoas sem fé nenhuma. Não acreditavam em Deus, não acreditavam numa vida futura e não praticavam o bem de forma alguma. Eram pessoas errantes, pessoas que praticaram crimes e pelo fato de praticarem crimes
não queriam ter fé, pois a fé faz com que a pessoa tenha que andar de uma forma correta, de uma forma reta, sem erros. Eles preferiam não acreditar em nada e eles achavam que a morte nada mais era do que um sono profundo. Erravam, matavam, roubavam, faziam tudo de ruim que um ser humano pode fazer. E ali eles estavam. Depois de um longo período no umbral, foram resgatados, porém, esse resgate ainda tinha uma etapa, a etapa do sono profundo. Mas só que durante esse sono, eles tinham pesadelos. Pesadelos com aquilo que eles mesmos tinham feito de errado, com as suas próprias violências, seus próprios erros. André Luiz estava perto daqueles espíritos, daquelas macas, e Aniceto disse a ele: aproxime-se de algum deles. André Luiz se aproximou de uma mulher, estava dormindo com uma cara assustada, colocou as mãos próximo dela, e Aniceto tinha aconselhado a ele a penetrar no seu campo mental, no seu plano mental. André Luiz se concentrou, penetrou no plano mental dela e começou a ver o sonho que ela estava tendo, o pesadelo, que nada mais era de um fato do que tinha ocorrido quando ela estava encarnada. Ela estava brigando com o seu marido, o marido embriagado. Ela descobriu que o marido tinha uma amante e ele, bêbado, caído no chão, pedia perdão, pedia para que ela não o matasse. E ela gritava que ela não acreditava em Deus, que ela achava que morreu, acabava tudo. E mesmo ele pedindo misericórdia, ela com o martelo na mão, martelou a cabeça dele várias vezes. Vários golpes em sua cabeça, que o levou a óbito. Morto, ela pegou o marido, colocou num carrinho de mão, e André Luiz vendo toda essa cena pelo plano mental dela. E através desse carrinho de mão levou ele até um trilho de trem. E lá ela desceu o corpo do carrinho, colocou no trilho, de uma forma que quando o trem passasse, decapitasse a sua cabeça. Ela saiu do trilho, voltou para sua casa, e André Luiz percebeu que sombras a acompanhavam. Seres com roupas negras a acompanhavam. André Luiz, vendo a cena, ficou chocado. Nisso, Alfredo e Aniceto o chamaram de volta. Ele saiu dessa imagem, voltou à conversa que estava tendo com eles. E em uma dessas conversas ele perguntou: quantas pessoas exatamente tem aqui? São 1980. Alfredo, responsável pelo lugar, disse a ele: porém, apenas 400 dessas pessoas vão receber tratamento. E dessas 400, um terço vai receber um tratamento mais apropriado. Passes magnéticos, sopros. E Alfredo continuou: aqui nós temos 80 servidores. Cada servidor consegue atender em média 5. Então serão atendidos 400 desses espíritos que aí dormem em sono profundo, num eterno pesadelo. André Luiz ficou pensativo, analisou aquela situação, aquele enorme pavilhão. E o tratamento ia começar. E uma oração fazia parte desse tratamento. Só que quem ia fazer a oração era a Ismália. Ismália era a esposa de Alfredo, o responsável pelo lugar. Apesar dela ser esposa de Alfredo, ela era um espírito um pouco mais evoluído. Ela estava numa esfera acima. Então ela desceu até aquela esfera, abaixo dela, para fazer essa oração. No momento que começou o tratamento, todos recebiam uma espécie de alimentação, mas o tratamento de uma possível recuperação era para 400, com um terço deles com real chance. Ismália se concentrou e teve início
o tratamento. E como a oração era parte fundamental desse tratamento, Ismália respirou fundo e começou a oração. Parte da oração de Ismália é mais ou menos assim: temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir a fé, pais incapazes de ver sua missão. Criador, levantai vossas criaturas, permite cair sobre eles o orvalho do seu amor. No que Ismália orava, rezava, flocos de luz começavam a descer. No que esses flocos de luz desciam, no que tocava nela e nos outros colaboradores e servidores, eles iam desaparecendo. Iam desaparecendo. Só que, mediante essa oração, bolas ou bolhas de luz saíam do peito dos colaboradores. E saía do peito, do plexo solar de Ismália, de Alfredo, de André Luiz, de Vicente e de todos aqueles 80 servidores que lá estavam. Cada bolha saía com uma cor, dependendo da evolução de cada um, da frequência que cada um possuía. A cor mais vibrante era de Ismália, até porque ela estava a 1 grau acima dessa escala da evolução. Essas bolhas saíam do peito deles e ia até os adormecidos. Relava neles, penetrava neles. Alguns se mexiam, alguns murmuravam, alguns chegavam a despertar um grito, mas somente dois acordaram. E no que esses dois acordaram, se deram conta daquela cena que eles estavam vendo, milhares ali deitados, não entenderam nada e saíram correndo. No que eles saíram correndo, André Luiz perguntou: ora, mas todo esse trabalho para acordá-los, para despertá-los, ninguém vai atrás deles? Aniceto calmamente respondeu: não precisa, se for atrás deles agora, explicar o que está acontecendo, eles não vão suportar. Deixa eles não vão conseguir ir muito longe, tudo é cercado, logo eles pedirão ajuda em lugares próximos e trarão eles aqui de volta. Ora, o que nos ensina essa passagem do livro? Essa oração que Ismália fez, ela fez uma oração, ao mesmo tempo que ela orava, ela dizia a Deus o que estava acontecendo e o que Deus precisava fazer. Interessante que muitas vezes nós, quando oramos, quando rezamos, quando pedimos alguma coisa, fazemos o mesmo. Contamos a Deus o que está acontecendo e orientamos a Ele o que Ele deve fazer. Será que Deus precisa ser orientado, esclarecido daquilo que está acontecendo e daquilo que precisa ser feito? Claro que não. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Então, como funciona a reza? Para quem rezamos? Por que estamos rezando? Já que Deus sabe tudo o que está acontecendo e Ele sabe tudo o que deve ser feito. Faz diferença rezar ou não? Faz diferença. Voltamos ao caso do tratamento dos 1980, dos 400, do 1/3 dos 400. 2 levantaram. 2 se levantaram e foram recuperados pelo trabalho dessa prece. Aí você pode estar se perguntando, mas só 2? Por que não levantou logo, se Deus tem o poder infinito, por que não levantou 1980
e já curou-os, já pegou mais 1980 no umbral, já colocou lá e já curou mais 1980, tudo por atacado e não por varejo. Por que só 2 levantaram? Será que Deus faltou o poder a Deus? Não. Nunca falta o poder a Deus. Só 2 se levantaram por uma razão. Uma das razões. Faltava servidor. Faltava servidor. Capacitado, treinado, num grau de vibração, num grau de frequência, com plasmas. Faltava servidor. Ora, mas então, se não tiver servidor, Deus não vai ajudar? Claro que Deus vai ajudar. Só que tem uma ordem, tem uma hierarquia, tem um livre-arbítrio. Quando não tem servidor, esses irmãos que estão no umbral, que estão nas enfermarias, que estão nos pavilhões, uma hora eles vão ter que acordar, uma hora eles vão ter que reencarnar para pagar seus débitos. Isso é fato. Mas quando não tem servidor, aquele que ia ficar um determinado tempo no umbral, exemplo, 1 ou 2 anos, vai ficar 10, 15. Aquele que ia ficar na enfermaria, no pavilhão dormindo, por 10 anos, vai ficar 20, 30. Até eles se autodespertarem pelo pesadelo que estão tendo, pela ajuda que vão se autoproporcionar. É assim que funciona. Vejamos os exemplos das casas espíritas, dos hospitais. Se temos aí um surto, uma pandemia, 5.000 pessoas precisam ser internadas de uma hora para outra. Chega no hospital, tem só 2, 3, 4 médicos, meia dúzia de enfermeiros. É porque faltou o poder divino? Não. Faltou servidor. Servidor de todos os tipos, seja ele médico, enfermeiro ou qualquer outro agente. Nas casas espíritas, quando as pessoas vão lá escutar a palestra, tomar seu passe, se não tem os médiuns para aplicar o passe, para desprender esse plasma, essa energia, faltou alguns, o dirigente já tem que se mexer, já tem que ver a melhor forma de realizar aquele trabalho. O trabalho fica um pouco comprometido. Assim é nos hospitais, assim é nas casas espíritas, assim é em qualquer instituição onde falte alguém para servir, alguém para trabalhar, seja num hospital, num asilo, numa creche, num presídio. É necessário que tenha servidores. E essa reza, veja o exemplo de Ismália, essa oração, a luz mais vibrante, a bola ou a bolha maior saía dela, porque depende do grau de evolução de cada um, a frequência que cada um está. Olha, por que essa energia não desce direto de Deus? Vejamos o exemplo daqueles que dormem no pavilhão. 1980, 400, 2 acordaram. Se essa energia descesse direto de Deus, eles não iam sentir nada, ou eles iriam evaporar, não suportariam. É como você pegar um aparelho 110 e ligar numa tomada 220. A diferença aí é pequena. Nessa ligação, o aparelho de 110 já queima. Imagina o poder da energia de Deus descer direto sobre alguém assistido. O trabalho desses servidores é como pegar nozes e dar na boca deles. Não teria como. É como se eles estão sem dentes. Não tem como mastigar essas nozes. Essa energia fortíssima que vem de Deus. Os servidores pegam essas nozes e transformam elas em papas para dar àqueles que não têm dentes. Então essa energia é transmutada. Essa energia, quando ela começa a descer do alto, ela não vem direto para
o assistido e nem direto para o servidor que o está atendendo. São graus que essa energia vai se transmutando. Várias esferas de luz que ela vai se transmutando até chegar ao assistido. Então veja a importância do servidor em todos os sentidos, seja numa casa espírita aqui no plano terreno, seja numa colônia espiritual, mais acima ou mais abaixo. É importantíssimo. É importantíssimo. Deus sempre vai ajudar, claro, mesmo que não tenha, lembrando que através do alto despertar das pessoas. Então essa oração, ela serve não para chamar a atenção de Deus. Deus não precisa. Claro que Deus não precisa disso. Quando oramos, nós estamos automaticamente nos percebendo, transformando a nossa natureza, entendendo aquilo que tem ao nosso redor. Veja a pergunta número 662 do Livro dos Espíritos. Pode-se orar utilmente por outrem? Pode-se orar utilmente por outrem? Resposta: o espírito daquele que ora por sua vontade de fazer o bem, pela prece que ele atrai para si, os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Então, quando ora, você vai atrair os bons espíritos que querem fazer o bem. Veja o exemplo da oração de Ismalha, os flocos de luz que desciam, a espiritualidade se fazendo presente. A pergunta 664 do Livro dos Espíritos: é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Elas têm o poder de dobrar a justiça de Deus? Resposta: a prece não pode ter efeito, não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Mas a alma pela qual se ora experimenta alívio. A alma pela qual se ora experimenta alívio. Então a função da prece, mais uma vez, não é orientar a Deus, não é lembrá-lo do que precisa ser feito. É mudar a natureza de quem está orando, é mudar a percepção, a espiritualidade de quem está orando. E quando tem alguém para que nós possamos ajudar, que nós possamos servir, automaticamente nós estamos sendo ajudados. Não existe ajuda que fica em vão. Claro que toda e qualquer ajuda tem que ser de coração. Não pode ser um negócio com Deus, em hipótese alguma. Então, no livro Os Mensageiros, Deus ajuda os necessitados. A mensagem, uma das mensagens que o livro passa, que Deus ajuda os necessitados através dos seus filhos, que procuram compreendê-lo através da oração. Para ajudar os filhos de Deus, Deus usa outros de seus filhos, que procuram compreendê-lo através da oração. Tudo é um elo. É um elo como uma corrente. Estamos embaixo, alguém está em cima, alguém vem acima e assim sucessivamente. Uma corrente na vertical. Ajudamos o elo que está abaixo. Mas quem está abaixo de nós? É só quem está no umbral? Quem está numa enfermaria espiritual, num pavilhão? Não. Muitos que estão ao nosso lado agora, seja na nossa casa,
no nosso trabalho, em qualquer ambiente de convívio, pode ser um elo que esteja abaixo de nós, precisando da nossa ajuda. Esse elo, ele não só pode estar precisando da nossa ajuda, como nós podemos estar precisando da ajuda dele. Muitas vezes um elo que está abaixo de nós, uma pessoa que tem elos abaixo do nosso, pode ser em determinados aspectos da vida. Em outros aspectos, nós podemos estar abaixo dele e ele nos ajudar. E assim funciona no mundo espiritual. Um ajuda o outro nas diversas esferas que existem, daqui até Deus. Milhares precisam de ajuda e para que possamos ajudar, temos que eliminar de nós o egoísmo. Esse egoísmo que muitas vezes não percebemos. Esse egoísmo que nos faz sofrer. O que nos faz sofrer? É o próprio ego. O ego nos faz sofrer. Aquela necessidade de eu preciso, ou eu isso, ou eu aquilo. Mas o ego, essa conversa fica para um outro dia. Deus, anjos, servidores, oração. O que é mais importante? É o elo. Tudo é muito importante. E a mensagem que fica é que todos nós somos anjos. Se alguém tinha dúvida como funciona um anjo, todos nós somos anjos, seja agora nesse plano terrestre, seja quando desencarnarmos. A palavra anjo vem do latim angelus, que significa mensageiro. Qual é o nome do livro? Os Mensageiros. E a única coisa que Deus pede para nós é que eu, você, todos nós, nunca faltemos ao posto de serviço. Nunca falte ao trabalho. Vamos fechar nossos olhos. Agradecer a Deus, entendendo essa mensagem. Todos somos anjos. Nunca falte ao posto de serviço. Esteja sempre à disposição. Essa luz azul desce sobre nós no momento em que receberemos nossos passes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e toda a glória, como para todos sempre. Graças a Deus. Não falte ao posto de serviço. Fiquem com Deus. Muita paz.